Ufa, vamos lá pessoal, para mais um vídeo de leituras da primeira quinzena do mês de novembro aqui na loja do Capitão Nigiri. O cenário hoje está um pouquinho diferente porque eu tive que gravar aqui no meu quarto. Digamos que o meu escritório estava um pouco bagunçado e os meus vizinhos estavam fazendo muito barulho, então não tive como gravar esse vídeo lá no escritório. Eu tive que trazer todos os meus equipamentos pra cá. Essa aqui atrás é a minha coleção particular, tá? Eu não tenho móvel porque, enfim, não tenho muito espaço aqui nesse meu quarto. E então, assim, antes que vocês perguntem quando que eu vou mostrar minha coleção particular, eu já expliquei para alguns seguidores. Primeiro eu tô dando uma atualizada nela porque eu fiquei muito tempo sem colecionar, então só agora eu voltei a comprar os títulos mais recentes. Quando ela estiver mais bonitinha eu mostro pra vocês, tá ok? Mas enquanto isso tem uma palhinha do que eu tenho aqui de fundo, né? Vocês vão poder ver mais tarde. Tem muito meio tanco aqui, viu gente? Sério, tem muita coisa, tem muita velharia aqui. Por exemplo, Yu Yu Hakusho, gente, meio tanco, olha isso. Eu tenho um apego danado a esses mangás meio tanco, eu não vou conseguir me livrar deles, por mais que eu compre a edição nova, né, porque é muito boa, dura mais, eu vou continuar mantendo aqui as minhas coleções de meio tanco, porque elas são bonitinhas, elas fizeram parte da minha adolescência, né, não tem como descartar isso. Bom, eu comecei as minhas leituras de novembro com Alice Hearts, olha só. Ele tem essa capa na horizontal, eu achei muito legal. Eu gosto de capas na horizontal, eles costumam fazer umas ilustrações bem bacanas. É da New Pop, eu paguei no caso R$13,90 o preço de capa desse mangá aqui. E eu esperava uma releitura de Alice no País das Maravilhas, né? É o que a gente costuma ver quando anunciam alguma história que tem esse embasamento nos personagens de Alice, né? Mas é totalmente diferente a história principal que a gente já conhece, aquele clássico da Disney e tudo mais. No caso, essa é a Alice mesmo, e nisso eles mantiveram, né, uma loirinha e tudo mais, toda meiguinha, com essa roupinha azul. Ela realmente vai parar no mundo das maravilhas, e ela não sabe porquê, e ela quer voltar, obviamente. Só que para que ela volte, ela tem que completar um frasquinho, ela encontra um frasquinho, ela tem que encher esse frasquinho com um líquido misterioso, não explicaram muito bem o que é esse líquido, mas conforme ela vai se envolvendo com os personagens do País das Maravilhas, esse frasquinho vai sendo preenchido com esse tal líquido. E assim, pelo que eu entendi, parece que ela vai ter que se envolver, assim, digamos, de uma forma mais romântica com esses personagens, né? Então tem diversos personagens, no caso esse aqui é o Coelho, essa aqui é a Rainha de Copas, esse aqui é um guarda da Rainha de Copas, tem também o chefe da máfia, tem o chefe do parque de diversões, eles inventaram diversos lugares diferentes que não existiam no País das Maravilhas, personagens que a gente não via. Ela tem um relacionamento assim meio traumático lá no mundo dela, então assim, parece que vai envolver essa questão de relacionamentos frustrados e tudo mais, corações partidos, então vai ser assim, uma coisa bem melosinha, mas é muito divertido, porque você, conforme vai lendo a edição de Alice Hearts, você vai identificando os personagens do clássico Alice no País das Maravilhas com os personagens desse mangá, né? Esse aqui é muito fácil por conta do coelho, né? Mas é muito divertido você identificar, por exemplo, o gato, os gêmeos. A lagarta já apareceu aqui, eu não lembro se a lagarta apareceu, já tem uns dias que eu li, então assim, como eu leio muita coisa, eu acabo esquecendo algumas partes importantes. Mas tem muitos detalhes que eles encaixaram aqui nessa história, né, pra conseguir dar uma narrativa mais interessante. Então assim, não vá esperando uma coisa meio releitura de Alice no País das Maravilhas, é uma coisa totalmente diferente, eles só usaram o pano de fundo, né, o cenário do País das Maravilhas e os personagens mais clássicos que a gente já conhecia, pra trazer uma história de romance muito divertida, é muito engraçado a relação entre os personagens. Eles são bem caricatos, eles são bem exagerados, né, eles são bem, como posso dizer, espalhafatosos. Mas eu tô muito curioso pra ler o volume 2, que já saiu, daqui a pouco chega aqui no estoque da loja do Capitão Nigiri. Enquanto isso, vocês podem aproveitar o volume 1, que já tem lá disponível, é só vocês mandarem o inbox, clicando no link aqui embaixo. Em seguida, eu li Zetman volume 5. Gente, que reviravolta que deu nessa história. Eu tava assim, dando uma brochada com o Zetman, confesso. No volume 1 fiquei muito empolgado, aí no volume 2 começou a dar aquela caída, volume 3, meu Deus do céu, que terror que foi aquilo. No volume 4 eu fiquei embasbacado com a coisa que tava virando a história de Zetman, eu não tava entendendo nada, eu fiquei até meio indignado com aquelas cenas de estupro que teve no volume 4, né? Mas aí no volume 5 as cenas de estupro foram explicadas, um seguidor falou pra mim, né, e eu resolvi dar essa chance. Realmente as cenas foram explicadas, muita coisa foi revelada, gente. A gente vai entender um pouco mais da história do Zetman, o que é a experiência Zetman. Vai falar da relação do Koga com essas experiências, né, a família...
acho que vai chover. Mas então assim, pra quem tava dando aquela desanimada assim como eu, super recomendo, dá mais uma chance, uma quinta chance pra Zetman e ler o volume 5, porque tá sensacional, tem uma historinha assim, e nossa, tem uma cena no finalzinho, não é bem um spoiler, mas tem um personagem que ele tá tipo morrendo, e olha o que o autor fez, são os batimentos cardíacos do personagem, tipo... Olha só, ele tá morrendo e o autor ele fez essas páginas toda preta com essa linha, tipo, o cara ele tá indo pro céu, né, sabe-se lá pra onde ele está indo. Mas eu achei sensacional essa cena. Eu falei, meu, que ideia genial, cara, ele mostrar um personagem morrendo dessa forma. Então assim, Zetman volume 5 tá incrível. Os volumes 1, 2, 3 e 4 daqui a pouco chegam na loja do Capitão, lá pro dia 20 já chega o lote da JBC, mas eu já tenho o volume 5, já tem uns dias aqui no estoque, então vocês já podem encomendar, tá ok? Em seguida, Yu Yu Hakusho volume 11, eu retomei minha leitura, já tá no volume 13, aí eu resolvi pegar o volume 11 pra dar continuidade. Gente, sério, esse volume tem a minha luta favorita de toda a história de Yu Yu Hakusho, sério, de todas, é a minha luta favorita, que é do Kurama contra o Karazo. O Karazo vai mostrar qual é o poder dele, que estava meio escondido, ninguém entendia muito bem o que ele conseguia fazer com as habilidades dele, né? O Kurama também estava meio perdido, como é que ele ia enfrentar o Karazo sem saber qual era a habilidade dele, ele não tinha noção do que o Karazo podia fazer. E é uma coisa muito legal. O Togashi, uma coisa que eu gosto do Togashi é que ele consegue criar uns poderes assim, meio... peculiares. Não tem tanto isso em Yu Yu Hakusho, mas em Hunter x Hunter, por exemplo, os personagens têm uns poderes assim bizarros. Mas em Yu Yu Hakusho continua uma criatividade assim absurda, e o Karazo é um dos meus vilões favoritos. E essa luta do Kurama contra o Karazo é a melhor. Então assim, sendo bem sincero, eu gosto mais da luta do Karazo contra o Kurama do que do Yusuke contra o Toguro, porque é muito bem feita. É muito legal, é muito tenso. Acho que muitas pessoas também preferem a luta do Karazo contra o Kurama. E vocês, que já leram, o que vocês preferem? Bom, eu não posso dar mais comentários, né, porque senão rola spoiler. Mas aqui nós teremos, né, a luta final do torneio. Então vai ter Kurama contra o Karazo e o Riei contra o Bui, que também é tão boa quanto, mas ainda assim prefiro Kurama contra Karazo. Yu Yu Hakusho tem vários volumes disponíveis lá na loja do Capitão, se não me engano tem todos já, ou será que já venderam alguns? Bom, do 1 ao 13 eu sei que vocês podem encomendar lá na loja do Capitão. Em seguida foi a vez de Beelzebub volume 7. Bom, não tem muito o que comentar nesse volume, né? Vocês lembram que no final do volume 6 eles foram transferidos para uma escola de uns mauricinhos lá, e nessa escola tem um grupo de líderes de sala que botam ordem na escola inteira, e eles estavam assim bem indignados com esses marginaizinhos chegando no pedaço deles. Então assim, no volume 7 vai ter todo o desenvolvimento, teremos várias lutas, vai ser luta de grupo contra grupo. Uma coisa que eu gostei bastante é que o Tamura Sensei, ele soube usar todos os personagens que ele criou, mesmo os secundários que só apanham, ele colocou no meio da luta, todo mundo vai brigar, todo mundo vai ter uma participação bem legal nesses capítulos. Então assim, o volume 7, pra quem gosta dos personagens mais secundários, vai se divertir bastante. E a todo momento você vai ficar lá torcendo, vai colégio, chama, mete pau neles. Então assim, continuo super indicando o Beelzebub porque tá muito divertido. Volume 8 eu já li, também vai pro próximo vídeo, tá ok? Em seguida foi a vez de Terraformers volume 4, que chegou também tem pouco tempo. Chegou com Zetman 5, se eu não me engano. Não, chegou com Orange, isso. Pessoal, e aí, quando é que Terraformers vai começar, né, a mostrar algumas coisinhas? O volume 4, não tivemos muitas revelações, né, foi só quebra-pau. É luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, e vamos quebrar o pau, e é barata voando pra lá, barata explodindo pra cá. E é isso, Terraformers não me surpreendeu muito dessa vez, é uma pena, mas eu vou dar sim mais uma chance, óbvio. Não tem como largar esse mangá nesse ponto, tenho certeza que muita coisa ainda vai ser revelada. Pessoal, e por último, né, vou dar destaque, eu vou deixar por último o mangá que mais me surpreendeu nessa quinzena. Eu estou falando de Orange volume 1. Eu não tava dando muita coisa pra esse mangá. Claro que eu tenho aquela mania de ficar, né, olhando a capa e ficar imaginando a qualidade da história. Orange me ganhou na capa, com certeza, porque eu gosto de Josei. E se for ver, Orange
tem uma pontinha assim de Josei, ele é bem shoujo, né? Tem aquela coisa tipo, ai, mas eu gosto dele, que não sei o que, e aí será que eu falo pra ele? É uma melação. Novamente a personagem principal enche o saco. Puta, que menina chata, velho. Que menina chata. Então assim, eu gosto de falar que isso aqui é uma mistura de Ao Haraido, porque é bem meloso, mas bem meloso mesmo, com Nana. Não, será que Nana é muito pesado? Vou falar Tsunadokei, vai, tudo bem, eu misturei com Tsunadokei, porque tem momentos assim mais sérios, tem momentos que você se envolve mesmo com a história e você fica, poxa, realmente, a vida é assim, né, que não sei o que. Então Orange me surpreendeu porque ele tem uma pegada assim muito interessante, a história central dele é muito legal, não esperava, né, pelo tema central. O que acontece? Essa menininha aqui, ó, é a Naru, é a personagem principal. Ela recebe uma carta dela mesma, só que é uma carta dela mesma do futuro. E essa carta tem diversas informações sobre o que vai acontecer no dia dela. Então, tipo, é uma carta que prevê o futuro pra ela. E essa carta fala assim, olha, você tem que fazer isso pra você não errar depois. Eu tô te dando conselho, eu tô muito arrependido aqui no futuro, então você tem que fazer as coisas assim, assim, assado, pra você não se arrepender também. Então assim, todo finalzinho de dia ela pega a carta, lê e fala, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que não sei o que, é melhor você fazer assim pra não se arrepender. Então essa história ela fala muito de arrependimento, das coisas que a gente deixa de fazer na nossa vida e lá na frente a gente acaba se arrependendo, né? De coisas legais que a gente perde na vida por medo, né, de fazer as coisas, por insegurança. Então Orange ele tem uma pegada mais séria, né, comparado com o Haraido, que o Haraido é só melodrama, 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 amor, amor, amor. Né? Aqui em Orange tem esse pano, né, de amorzinho, de nenenhenhenhen, né? Afinal é um shoujinho, mas quando ela se envolve com essa carta, a história fica muito boa. E aí o que acontece? Chega um menino novo na classe dela, que é o Kakeru, esse aqui, ó. E é claro que ela vai se apaixonar por ele, gente, isso não é spoiler, né? É óbvio que a menina principal vai se apaixonar pelo menino que é sério, que é fechadão. E ele vai entrar no grupinho de amigos, né? Aí vai se tornar 6 amiguinhos no colégio, tá vendo? E só que assim, o Kakeru ele tá envolvido nessa carta que ela recebe. E aí, o que será que tem nessa carta? Ela vai receber muitos conselhos, ela vai ter uns pensamentos assim muito bacanas de você observar. Então, tô doido pra ler Orange Volume 2, eu super indico o Orange Volume 1. Infelizmente tivemos aquele problema da transparência no papel, né? A transparência de Orange assim, tá bem chata, é uma coisa que me incomoda, confesso. Tá bem chatinha a transparência, né? Mas fazer o quê? Né? Eu fiz um esforço para ignorar esse defeito, porque a história tava muito legal. Eu devorei esse volume aqui em um dia, assim, ó, pá, rapidinho. Sempre que tinha mais uns 10 minutinhos livre ali no trabalho, eu pegava a Orange e lia mais um capítulo. No finalzinho nós temos uma história extra, que não está envolvida com a Orange. É uma historinha assim, totalmente desconectada a Orange. E no finalzinho temos uns extras da autora que eu cheguei a comentar no vídeo de análises que eu postei sexta-feira. E são extras muito bacaninhas porque são referências da autora para criar a história de Orange, tá? Orange Volume 1 já está disponível na loja do Capitão Nigiri, o preço de capa é R$14,90, tá? Você pode clicar no link aqui embaixo e pedir o seu exemplar, porque tá valendo muito a pena. E eu já vi a capa do Volume 2, eu postei na página, foi um erro da JBC, eles mandaram um newsletter com meio que adiantado lá, não sei o que, e acabou vazando a capa do volume 2 e tá muito bonita aquela capa. Gente, sensacional. Orange tá valendo muito a pena pela história. E pela capa, né? Que eu já mostrei também, que também tá muito bonito. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de novembro, da primeira quinzena. Tivemos Alice Hearts, Zetman 5, Yu Yu Hakusho Volume 11, Beelzebub 7, Terraformers 4 e Orange Volume 1. Destaque pra Orange, com certeza, gente. Me surpreendeu muito esse shoujo. Se você quiser algum desses mangás, é só você chamar lá na loja do Capitão Nigiri e eu faço o orçamento pra vocês, tá ok? Capitão Nigiri, mais uma vez, agradece a atenção de todo mundo. Câmbio e desligo. Nos vemos no vídeo da segunda quinzena.